Pessoal, estamos comemorando hoje o primeiro livro estudado aqui no nosso canal. Olha só, Atos 28, 1/66, significando que um livro dos 66 nós cobrimos aqui, pela graça de Deus. Mas, antes de mais nada, pelo YouTube Studio, um aplicativo que tem, fica informado o tempo médio de visualização de cada vídeo. E aqui tem sido 2 minutos, o que não é problema. Deixa eu falar com vocês que vão ficar aqui 2 minutos. Uma súplica: leia a Bíblia antes de morrer. Leia a Bíblia antes de morrer. A Bíblia é uma notícia boa que você precisa receber. Literalmente, você precisa ficar a par. Resumo da ópera: Deus, Criador do céu e da terra, Criador de todos nós, fez tudo de maneira perfeita, santa e maravilhosa. Entretanto, o inimigo corrompeu tudo com o pecado. E Deus proclamou uma sentença de morte sobre o pecado. E ao mesmo tempo em que Deus proclamou a sentença de morte, Ele determinou no seu infinito amor, graça e bondade e misericórdia que Ele mesmo paga essa conta por nós. Jesus Cristo na cruz é pagando a sentença de morte no nosso lugar. E Jesus Cristo é vitorioso sobre a morte. Ele ressuscitou 3 dias depois. E todos nós que recebemos essa mensagem, todos nós que cremos, que morremos com Ele na cruz, ressuscitaremos com Ele no último dia. Então, a Bíblia é toda sobre isso. A Bíblia fala isso do início ao fim. Só que de maneiras maravilhosas. Porque imagina, o Deus que criou todo o universo escreveu um livro. Esse livro dele é infinito, é uma palavra viva. Então, por isso essa dedicação, esse interesse em estudar todo o livro aqui. É um livro maravilhoso que nos transforma. Então, de tudo que eu tenho para dizer, eu digo em poucos minutos: leia a Bíblia. Receba essa boa notícia. É isso. Bom, quem tinha que ir depois de 2 minutos, fica à vontade, não é problema algum. O Senhor é poderoso para fazer multiplicar sementes. Não importa o tempo, não importa. Mas, muito bem, para aqueles de nós que vamos ficando até o final, bom, eu tô muito feliz. Hoje é o último, é um dia especial, é um estudo especial. Nós temos um capítulo maravilhoso pela frente. E eu estudei com o Chuck Missler, Chuck Smith, David Guzik, Skip Heitzig. Vocês já devem estar sabendo de nome, né? Vocês já devem estar sabendo de qual esses nomes aí, de tanto que eu falo. São pessoas maravilhosas, sabe? E o Chuck Missler é especial. E uma coisa que o Chuck Missler falou, que eu achei muitíssimo interessante, é que o livro de Atos descreve os primeiros 30 anos da igreja. Não igreja como uma organização, né? A Bíblia não fala, não retrata de igreja como uma organização, construção, um prédio. A igreja é um organismo vivo, que cresce, que se move. E escuta isso, o Chuck Missler, depois do estudo do livro de Atos, vocês sabem para onde ele pulou? Para Apocalipse capítulos 2 e 3. Chuck Missler afirma que Atos retrata os primeiros 30 anos e Apocalipse os próximos 2.000 anos. Então, nós estamos descritos no livro de Apocalipse, são cartas de Jesus para nós. E Chuck Missler faz um estudo fantástico, um estudo maravilhoso, né? Ele mostra os padrões na escrita de cada carta, o que está indo bem, o que está indo mal, a advertência, o nome, o significado do nome de cada igreja. Então, eu não sei vocês, mas eu estou muito interessada em saber o que é que o Senhor Jesus fala a cada igreja, porque todos nós estamos representados nessas igrejas, nessas cartas. Então, o que e o Senhor Jesus repete nas cartas: eu vejo as suas obras. Então, o que é que o Senhor Jesus está vendo em nós? O que em nós precisa ser transformado? E o que em nós está trazendo alegria a Ele? Eu quero estudar, eu estou interessada em saber, né? E
Peço a Ele que me use para transmitir a palavra dele, e minha oração é que todos nós juntos cresçamos em união, independente das denominações, né? Afinal de contas, se as pessoas percebessem, né, se os cristãos vissem que um inimigo em comum nos une, né, se todos simplesmente se unissem pelo fato de crer que Jesus é salvação e que nós temos uma batalha contra um inimigo real, as diferenças, né, de interpretação em questões secundárias, né, isso é, em questões que não são salvíficas, vão ficar para depois. Então, bem-vindos ao estudo do capítulo 28 do livro de Atos, Cobra Maltesa Frita. É uma alegria ter a companhia de vocês aqui. Vou fazer uma oração e a gente começa nosso estudo. Pai, muito obrigada pela sua bondade para conosco. Muito obrigada por nos conceder mais uma semana de vida. Muito obrigada por nos abençoar com a sua palavra, que é rica, que é viva e transformadora. Nós te pedimos o seu Santo Espírito, que ele revele Cristo em nossos corações, que ele nos ajude a crescer em intimidade com o Senhor Jesus, em amor a ele, em devoção, que no nosso íntimo, que nos nossos momentos de orar do quarto com a porta fechada, que o seu Espírito Santo nos ajude a ver a beleza do seu Filho, porque nós precisamos de ajuda diariamente. Eu te peço que o Senhor abençoe esse estudo, que esse estudo contribua para que isso aconteça. Em nome de Jesus eu peço. Amém. Pessoal, no vídeo passado eu mostrei a Baía de São Paulo, lá na Ilha de Malta, né? Que é o ponto turístico, né? E as pessoas vão para lá acreditando que foi lá que Paulo desembarcou. E aí, estudando aqui com o Sr. Chuck Missler, ele diz que a descrição topográfica da ilha não bate com aquela que a gente não bate com a ilha, com a assim chamada Ilha de São Paulo, que foi a que eu mostrei. Então, mais uma vez, o ponto turístico não bate com a realidade da Bíblia. Chuck Missler afirma que, na verdade, o lugar onde Paulo desembarcou, vírgula, né? O lugar onde os tripulantes do navio... Uma coisa que eu queria mostrar para vocês é que lá no museu da Ilha de Malta tem essa réplica do navio que naufragou lá. E tem também, aqui tem um mapa mostrando o percurso que eles fizeram, tá aí o Mar Mediterrâneo, as idas e vindas, tal, até chegar em Malta. Malta aqui, na verdade, ó. Então, muito bem, vamos lá para o capítulo 28 do livro de Atos. Eu vou seguir a leitura hoje da versão Almeida Corrigida Fiel. E nós temos aqui uma... Muito bem, então vamos lá, capítulo 28, versículo 1. E, havendo escapado, então souberam que a ilha se chamava Malta. No original, né, claro que sempre no original tem muito mais coisa pra gente descobrir. Mas no original, o que esse versículo traz é um trocadilho muito interessante. Porque Malta significa escape ou refúgio. Então, o trocadilho dado por Lucas no original é que, havendo escapado, descobrimos que a ilha se chamava Escape. Ou, quando encontramos refúgio, descobrimos que a ilha se chamava Refúgio. O David Guzik comenta que, com certeza, os marinheiros desse navio já conheciam a ilha de Malta, mas não pelo lado que eles chegaram, digamos, por trás.
Eles não chegaram pelo porto mais conhecido, pela parte mais movimentada. Muito bem. Versículo 2. Os bárbaros usaram conosco de não pouca humanidade, porque, acendendo uma grande fogueira, nos recolheram a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. Bom, aqui algumas questões importantes. Em primeiro lugar, bárbaro não está sendo usado aqui de uma forma depreciativa, né? Ah, essa pessoa é um bárbaro. Naquela época, os romanos usavam o termo bárbaro para todos aqueles que não falavam latim ou grego. Olha o contexto da chegada deles nessa ilha. Chuva, frio, eles estavam ao relento há semanas. E aí o Senhor os abençoa com um refrigério. Olha quanta coisa vai acontecer. E para contornar o frio, os nativos, né, as pessoas nativas da ilha, fizeram uma grande fogueira. Você imagina o tamanho da fogueira para aquecer 276 pessoas. E olha que bonito, olha que testemunho bonito da atitude dessas pessoas. Porque, veja bem, demonstrar hospitalidade para um, para dois é uma coisa. Demonstrar hospitalidade para praticamente 300 pessoas, dentre as quais muitos são prisioneiros, imagina. E o termo usado aqui demonstra uma hospitalidade fora do comum, uma hospitalidade que não era usual. Esse ponto vale lembrar do dom da hospitalidade, o quanto é precioso aos olhos de Deus esse atributo. Olha só o que Hebreus 3, versículo 2. Não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, não sabendo, hospedaram anjos. Vamos ver também o que está escrito em Mateus capítulo 10, versículos 40 a 42. Quem vos recebe, a mim me recebe. E quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta em qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. E quem recebe um justo na qualidade de justo, receberá galardão de justo. E qualquer que tiver dado, só que seja um copo de água fria a um destes pequenos, em nome de discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Gente, que preciosidade isso aqui. Então, se você recebe um profeta na qualidade de profeta, você recebe um galardão de profeta. Olha a matemática multiplicadora de bênçãos que Deus usa. Muito bem, versículo 3. E, havendo Paulo ajuntado uma quantidade de vides e pondo-as no fogo, uma víbora, fugindo do calor, lhe acometeu a mão. No meio da tarefa, da força-tarefa de juntar graveto, pedaço de pau, tudo, Paulo estava lá arregaçando as mangas, participando da tarefa também. Paulo tinha uma proatividade maravilhosa. E justo no montinho de Paulo, o que tinha? Uma víbora que, fugindo do calor, mordeu a mão dele. Tem uma pregação que o pastor Vlad, o nome dele é Vlad Savchuk, uma pregação que ele fez sobre jejum, na qual ele comentou uma coisa muito interessante, que o jejum é como uma febre. Ele observa que a febre tem que a gente sempre toma remédio para baixar a febre. Vamos abaixar a febre. Mas a febre tem uma razão de ser, tem uma razão de acontecer. O aumento da temperatura mata os organismos nocivos à nossa saúde. E ele equipara o jejum a um aumento da temperatura do nosso espírito, da nossa vida espiritual, que vai tornar a permanência do mal completamente inviável. E ele cita justamente esse versículo aqui. Versículo 4. E os bárbaros, vendo-lhe a víbora pendurada na mão, diziam uns aos outros: certamente este homem é homicida, visto como, escapando do mar,
a justiça não o deixa viver. Mas, sacudindo ele a víbora no fogo, não sofreu nenhum mal. E nós temos uma narrativa da teologia desses nativos da ilha de Malta. Qual era o raciocínio deles? Algo ruim aconteceu com uma pessoa, a víbora mordeu a mão de Paulo, ele vai morrer, e isso está acontecendo com ele porque ele próprio certamente matou. Mas não aconteceu como a teologia deles interpretava. Paulo simplesmente sacudiu a mão e jogou a víbora no fogo. Imagina, uma cobra pendurada, não é uma cobra qualquer, é uma víbora. No original tá claro que é uma cobra que tem um veneno mortal. Paulo não dá chilique, Paulo não sai correndo desesperado, ele se livra dessa cobra. E não se livra de qualquer maneira, não deixa ela cair em qualquer lugar. Ele tem o raciocínio, ele tem o raciocínio premeditado de jogar a cobra no fogo, jogar a víbora no fogo. Então vejamos o quanto a teologia expressa aqui dos habitantes da ilha de Malta diverge do evangelho. Porque o que é que o evangelho nos ensina? Paulo foi sim um assassino antes de Damasco, antes do encontro dele com Jesus a caminho de Damasco. Mas a víbora, o diabo, o veneno do diabo, a morte, não tem mais nenhum poder sobre Paulo, porque ele foi perdoado em Cristo Jesus. E Jesus na cruz tomou todo o veneno no lugar dele. Jesus sofreu o efeito do veneno da serpente na cruz e triunfou sobre ela, ressuscitando 3 dias depois, nos incluindo tanto na morte dele quanto na ressurreição. E aí é interessante observar também como esses nativos tinham uma noção moral do que é certo e errado e da consciência do efeito de cada coisa, das consequências de cada coisa. Ora, de onde veio essa noção de bem e mal? De Deus. Deus colocou no coração do homem a consciência, que fala conosco 24 horas por dia, nos dando a revelação do que é apropriado e do que não é. E aí, isso tudo Skip aborda na pregação dele. E aí, quem morre com essa revelação? E aí, e se Paulo não tivesse chegado nessa ilha para pregar, como a gente vai ver que ele teve um ministério lá, e levar a mensagem de Cristo Jesus? Como é que seria? Ora, cada um desses nativos seria julgado pelo que teve, pelo que recebeu de revelação. Nenhum homem é tomado como escusado, desculpado diante de Deus por não ter tido revelação. Eu entendo que isso se aplica a todos os seres humanos a partir de uma certa idade e dotados de pleno gozo das faculdades mentais. O que é que diz Romanos 1, versículos 19 e 20? Porquanto o que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem e claramente se veem pelas coisas que são criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Então, ninguém fica com desculpa diante de Deus. Mas eu não sabia, mas eu nunca li a Bíblia. Não existe isso, porque está gravado no nosso coração. Na própria lei dos homens, o fato de não saber a Constituição não é desculpa para ninguém. Se comete um crime e fala, não sabia que não podia, não importa. É a lei, você vai receber a punição. Agora, Deus coloca a lei no coração da gente. Ele coloca pela própria criação, ele está dando testemunho da existência dele. E aí cada um vai ser cobrado em função da informação que teve. Se foi só a consciência, sem nunca ter aparecido um missionário para pregar, como você respondeu a cada vez que essa consciência apitou?
Por outro lado, vamos falar aqui sobre nós hoje, com internet, com pregação de todo jeito, de sal e de doce, de cada versículo da Bíblia. Quanto mais a gente toma conhecimento da palavra de Deus, mais responsável ficamos diante dele. No início do vídeo, quando eu comentei sobre o fato de Chuck Missler passar do livro de Atos para os capítulos 2 e 3 de Apocalipse, eu sei muito bem que quando eu aprender exatamente, e o Espírito Santo vai me conduzir, como ele tem me conduzido em cada estudo, quanto mais eu souber o que é que o Senhor Jesus espera de mim, manda que eu faça, mais responsável eu vou ficando diante dele. Bom, voltando a Paulo e a serpente que mordeu a mão dele, vale a pena a gente ler também Marcos capítulo 16, versículos 17 e 18. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Bom, e nós também podemos interpretar o fato de a víbora ter sido lançada no fogo como o destino exato, reservado ao diabo, que pecou desde o princípio. A gente aprende em Mateus 25:41 que o fogo eterno foi preparado para ele, para o diabo e seus anjos. Mas, por favor, preste atenção nisso. O inferno não foi preparado para nós, criaturas feitas por Deus, feitas à imagem e semelhança dele, feitos como vaso para conter o Espírito dele. Entretanto, todo aquele que pecar, todo aquele que resistir à mensagem do Senhor Jesus, vai ser lançado nesse mesmo lugar de fogo eterno. Olha esse versículo no livro de Mateus. Isso Jesus falando. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Então veja, o fogo eterno foi preparado para o diabo e seus anjos. Mas olha a severidade dessas palavras. Olha a importância dessas palavras. Olha a gravidade dessas palavras que Jesus diz: apartai-vos de mim, malditos. Jesus deixou claro que ele vai se voltar a muitos de nós e dizer: sai de perto de mim, maldito. Em algum outro lugar diz: nunca vos conheci. Você imagina o que é ouvir isso, gente? Eternamente. Ouvir isso e viver eternamente essa consequência? Fogo eterno? Então, você que está ouvindo agora, se você ainda não fez isso, fica aqui o meu... eu acho que no costume dos pregadores é sempre fazer isso no final da pregação, né? Mas faz isso no seu coração. Receba esse presente gratuito que é a salvação em Cristo Jesus. Minha oração é que este vídeo alcance pessoas, que o Senhor coloque esse vídeo onde for do agrado dele, que ele toque o coração, para que muitos ouçam, creiam e entreguem suas vidas ao Senhor. Bom, versículo 6. E eles esperavam que viesse a inchar ou a cair morto de repente. Mas tendo esperado já muito, e vendo que nenhum incômodo lhe sobrevinha, mudando de parecer, diziam que era um deus. Isso aqui é engraçado, né? O pessoal viu a serpente pendurada na mão de Paulo e interpretaram que ele era um assassino e por isso a deusa, tem até um nome, a deusa deles, Dike, a deusa da justiça, era filha de Zeus e era uma deusa que tinha os olhos vendados. Então toda vez que a gente vê em órgãos do judiciário, né, aquela escultura de uma mulher com os olhos vendados segurando uma balança, isso é um retorno ao paganismo, isso é um retorno deliberado ao paganismo, né, retratando essa deusa Dike.
Isso é um retorno deliberado ao paganismo. Isso é uma ofensa a Deus. Isso é uma ofensa deliberada a Deus. Bom, então eles interpretaram dessa forma e ficaram de olho em Paulo, observando, contando segundos. E eles falaram, poxa, já passou meia hora, 40 minutos, esse homem não para de trabalhar, esse homem não para de pegar graveto, não inchou, não deu trimelique, não aconteceu nada. Mudaram o parecer deles rapidinho. De criminoso condenado à morte, ele foi escalado a um Deus. E não é a primeira vez que acontece isso com Paulo, né? De as pessoas interpretarem de um modo horrível, aqui mesmo no livro de Atos. Dali a pouco, nossa, é um Deus. E assim é entre os seres humanos. O julgamento muda ao sabor do vento, conforme as expectativas são frustradas ou atendidas. Por esse motivo, nós precisamos manter nossos olhos fixos no Senhor Jesus e em mais ninguém. Ora, nossa aprovação tem que vir dele. Que no último dia ele olhe para nós e nos chame de servo bom e fiel. Esse é o julgamento que importa. Esse é o julgamento que importa. E ele é o Senhor que nos orienta quando nós erramos, não condena como o mundo condena, quando tropeçamos, quando erramos. E o Senhor nos recompensa de maneira perfeita e eterna. A recompensa nesse mundo aqui é falha, limitada, tem hora para acabar. A traça rói, o fogo consome. Que o Senhor faça crescer cada vez em nós esse desejo de agradá-lo, que faça crescer em nós o apetite pelas promessas dele na palavra. Né? Por tanto tempo, eu por muito tempo fui completamente indiferente às promessas da palavra. Vida eterna, corpo glorificado. Eu ficava muito mais preocupada com as coisas aqui e agora imediatas. Mas pela graça de Deus, cada vez mais, mas pela graça de Deus, isso mudou muito. Eu tenho desejo, eu tenho ânsia pelas promessas de Deus. E eu peço a Ele que me transforme, tem muito ainda para Ele fazer em mim. Eu peço a Ele que Ele me transforme, que Ele faça esse apetite crescer cada vez mais. O versículo 7. E ali, próximo daquele lugar, havia umas herdades que pertenciam ao principal da ilha, por nome Públio, o qual nos recebeu e hospedou benignamente por 3 dias. Então, Deus aí está concedendo a Paulo e a todos os demais um tempo de refrigério. Viveram uma tempestade, literalmente, chegaram ao ponto de desistir, de não acreditar que sobreviveriam, e agora estão sendo muito bem tratados. O David Guzik, na pregação dele, cita o historiador Boyce, que diz que o termo usado por Lucas ao falar o principal da ilha, é um termo exato que designa a pessoa que representava Roma naquele lugar. Que esse é um outro exemplo da extraordinária precisão da linguagem escolhida por Lucas, obviamente instruído pelo Espírito Santo. Então Públio os recebeu e hospedou por 3 dias. Vocês imaginam o tamanho da casa desse Públio para receber tanta gente? Versículo 8. E aconteceu estar de cama, enfermo, de febre e disenteria, o pai de Públio, que Paulo foi ver, e havendo orado, pôs as mãos sobre ele e o curou. No original, de acordo com Chuck Missler nos ensina aqui que no original, essa cura que Paulo operou foi instantânea. É importante que a gente observe que Paulo orou antes de impor as mãos sobre ele, né? Não é que nem um Homem-Aranha da vida, um super-herói que tem o poder em si, faz um negócio aqui, faz um negócio lá, sai raio da mão. Não existe isso. Ninguém tem poder. O poder vem de Deus. Então Paulo ora primeiro, Paulo pede a Deus, roga a Deus, e aí o poder de Deus flui por intermédio de Paulo. O Skip que brinca, né? Que a única coisa que as nossas mãos têm com certeza são germes. Garantido.
E o David Guzik, nesse ponto da pregação dele, sugere que o pai de Públio tinha era uma doença chamada febre de Malta, também chamada brucelose. Era uma bactéria que era comum no leite da cabra maltesa e que causava febre e muito desconforto por aproximadamente 4 meses. Versículo 9. Feito, pois, isto, vieram também ter com ele os demais que na ilha tinham enfermidades e sararam. Então, o pessoal viu que fizeram o quê? Foram chamar todo mundo na ilha que tinha alguma enfermidade e pediram ajuda. O Chuck Missler fala que nesse versículo aqui, o termo original usado para cura é uma cura gradual. Então, existem essas duas ocorrências na Bíblia, né? Teve um momento em que Jesus curou o cego, mas não foi imediato. Ele falou, vá ao tanque, lave o olho, né? Então, indo, ele passou a enxergar. Então, na Bíblia, existem curas instantâneas e curas graduais. E o David Guzik, por sua vez, chama atenção para o fato de que o termo sarar, aqui no versículo 9, significa receber cuidados médicos. Então, quer dizer que Paulo e Lucas compuseram uma equipe, de uma dupla, né, em nome do Senhor, que curou muita gente lá. Olha como é interessante, a Bíblia tanto ensina que existe cura imediata e cura gradual, e o Senhor cura tanto de maneira completamente assim milagrosa, no sentido de, eu entendo dessa forma, que Deus tanto pode curar com a palavra e ponto final e nada mais, quanto pode curar fazendo uso de outras coisas da própria criação dele. Tem até um artigo do John Piper, né, que diz por que Jesus usou lodo para curar a cegueira da pessoa, daquele homem. Deus usa os recursos que ele usa, a obra, né, que ele mesmo fez. Então, eu entendo dessa maneira, que Deus tanto cura pela palavra dele, pura e simplesmente, quanto cura por remédio. O fato é, se eu tô com uma dor de cabeça e tomo um remédio, eu agradeço ao Senhor por me curar dessa dor de cabeça com o remédio que ele me dá. Tudo eu recebo das mãos dele. Tudo eu agradeço a ele por estar me ensinando isso. Eu vou comer um alimento, eu falo, Senhor, das suas mãos eu recebo esse alimento. Se eu preciso tomar um remédio, coisa que pela graça dele é muito raro acontecer, Pai, das suas mãos eu recebo esse remédio. Agora, eu lamento pelas pessoas que recebem cura ou via médico, por exemplo, e não reconhecem a mão de Deus nisso. Versículo 10. Os quais nos distinguiram também com muitas honras, e havendo de navegar, nos proveram das coisas necessárias. Então, foi curado, aquela coisa, eu quero retribuir. Muito bem, agora aqui a gente vai ver Paulo partindo para Roma. Versículo 11. E 3 meses depois, partimos num navio de Alexandria que invernara na ilha, o qual tinha por insígnia Castor e Pólux. O Chuck Missler ensina aqui que esse Castor e Pólux, na mitologia, são filhos gêmeos de Zeus, reverenciados como protetores dos marinheiros. Ele diz que na astrologia eles equivalem à constelação Gemini. Versículo 12. E, chegando a Siracusa, ficamos ali 3 dias. Siracusa é a primeira parada desde Malta. Versículo 13. De onde, indo costeando, viemos a Régio, e soprando um dia depois um vento do sul, chegamos no 2º dia a Puteoli. Versículo 14. Onde, achando alguns irmãos, nos rogaram que por 7 dias ficássemos com eles, e depois nos dirigimos a Roma. Então, nesse lugar, Puteoli, eles ficaram 1 semana entre irmãos. Então, veja como a palavra disseminou, veja como a ordem dada pelo Senhor Jesus
se mostra viva, eficaz, cumprida na vontade dele de forma perfeita. Versículo 15. E de lá, ouvindo os irmãos novas de nós, nos saíram ao encontro à praça de Ápio e às 3 vendas. E Paulo, vendo-os, deu graças a Deus e tomou ânimo. Bom, eu interpreto assim, se Paulo deu graças a Deus e tomou ânimo, significa que nesse ponto ele já estava cansado ou desanimado, alguma coisa, como qualquer um de nós, né? E aí, vendo os irmãos, isso fez muito bem a ele. O David Guzik mostra na pregação dele, nessa parte aqui, que essas pessoas que foram encontrá-los andaram 70 quilômetros para encontrar Paulo e que esse era um costume dos súditos para o imperador, em relação ao imperador. Então, toda vez que o imperador estava se aproximando de Roma, os súditos andavam 70 quilômetros, o que fosse, para escoltá-lo até chegar em Roma. Então aqui Paulo está recebendo um cuidado, uma reverência que era dedicada a imperadores. E nada de novo no fronte, né? Paulo escreveu numa das cartas dele que em tudo ele foi instruído, né? A ter pouco, a ter muito e tal. Então, aqui, se aqui ele está sendo tratado com essa distinta honra, isso não durou o tempo todo. Olha o que ele escreveu na segunda carta dele a Timóteo, capítulo 4, versículos 9 a 16. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica, Crescente para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Então cada um foi para um lugar. Só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o contigo, porque me é muito útil para o ministério. Também enviei Tíquico a Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe pague segundo as suas obras. Tu, guarda-te também dele, porque resistiu muito às nossas palavras. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa. Antes todos me desampararam. Que isso não lhe seja imputado. Então quer dizer que na primeira defesa de Paulo a César, não tinha ninguém lá com ele. E a parte em que Paulo diz que aprendeu a se contentar com tudo que tem, é em Filipenses capítulo 4, versículos 10 a 14. Já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas eu estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Bom, então aqui essas pessoas que estão escoltando Paulo à medida em que ele se aproxima de Roma, são as pessoas que justamente receberam a carta dele aos romanos. Porque nesse ponto aqui, cronologicamente falando, essa carta já havia sido escrita e lida. E as pessoas leram essa carta e foram profundamente tocadas, né, pelo Espírito Santo e falaram, eu quero ir ver Paulo pessoalmente. Muito bem, versículo 16. E logo que chegamos a Roma, o centurião entregou os presos ao capitão da guarda. Mas a Paulo se lhe permitiu morar por sua conta à parte, com o soldado que o guardava. Gente, pensa o alívio desse centurião em entregar esse monte de prisioneiro e se livrar da responsabilidade da guarda deles. Sabe aquela entrega no trabalho que te consome por meses a fio, uma coisa que você tem que elaborar, é planilha, é relatório, é não sei o que você sabe que é importante, e quando você entrega, que alívio. Imagina o que foi para esse centurião ter essa responsabilidade em relação a... E esses soldados também, né? Vem cá um pouquinho. Não quis. Um detalhe, uma informação histórica. Quando Paulo chega a Roma, a cidade já existia há 800 anos. Sabe essa parte aí no versículo que diz: a Paulo se lhe permitiu morar por sua conta à parte com o soldado que o guardava?
Olha que interessante isso aqui. Os soldados romanos se organizavam em turnos de 6 horas, de acordo com os estudiosos que eu consultei. Isso quer dizer que, por dia, necessariamente 4 centuriões romanos estariam presos a Paulo. O Skip que faz essa inversão que eu achei genial. Não era que Paulo estava preso ao soldado, mas o soldado, o centurião, estava preso a Paulo. E a gente sabe que nosso amigo Paulo gostava de pregar, gostava de falar. Daí vocês imaginam quantos centuriões, quantos soldados ouviram a pregação do Evangelho. Isso, inclusive, está registrado na Bíblia. Paulo deixou muito claro que as cadeias, que as algemas que o prendiam, não estavam de maneira alguma detendo o poder da palavra. Muito antes, pelo contrário. Que a vontade do Senhor foi de que, através da prisão de Paulo em Roma, a mensagem chegaria no palácio. E esses soldados romanos que estavam com Paulo não eram quaisquer soldados, não. Eram da guarda pretoriana, guardas do palácio, guarda-costas do próprio imperador. E aí o Skip, eu vi 2 vídeos do Skip sobre o capítulo 28 de Atos, e ele brilhou, gente, sério. Eu recomendo muito que vocês assistam a pregação do Skip Heitzig sobre o capítulo 28, maravilhoso. Ele comenta como a prisão de Paulo se tornou seu púlpito, como Paulo via oportunidade de pregar o evangelho em absolutamente tudo. Então eu registro aqui minha oração para que o Senhor nos abençoe com essa iniciativa, com esse pensamento de achar oportunidade em tudo para pregar a palavra. Eu, por exemplo, toda vez que tem aniversário de alguém, toda vez que eu vou dar algum presente para alguém, eu sempre faço isso botando um versículo da palavra, sabe? Feliz aniversário, parabéns, muitos anos de vida, muita saúde, ótimo, eu escrevo isso também. Mas eu sempre peço a Deus para me abençoar, me orientar a um versículo específico para a pessoa, sabe? Então tem muitas pequenas coisas que a gente pode fazer para evangelizar. E só um parênteses. O Senhor tem me mostrado a importância de fazer o pequeno, de fazer o óbvio, de fazer o fácil. Se a gente não fizer o fácil, se a gente não fizer o óbvio, se a gente não fizer o pequeno, como que Deus vai fazer o grande? Assim, é muito importante que a gente tome as rédeas da situação e dê o passo que a gente é capaz de dar, sabe? Eu sempre lembro nessas horas do pãozinho do menino pobre, né? Quando Jesus multiplicou os pães, ele não multiplicou do nada. Ele poderia ter feito isso de maneira tranquila, mas não. Aprove a ele usar o que foi dado a ele por uma criança, gente. Era uma criança e não era qualquer criança, era uma criança pobre. Então, a partir do que é nosso, que é limitado, que é imperfeito, que é pequeno, Deus faz coisas grandiosas e maravilhosas, sabe? O Senhor tem me mostrado a importância de nós fazermos isso e não nos deixarmos levar pela mentira do inimigo de que é pequeno demais, é pouco demais, é imperfeito demais, não vai valer a pena, não importa. Isso é uma mentira do inferno, que isso não tem efeito sobre nós, sabe? Muitas vezes aqui em casa, vem aquela opressão, aquela coisa na cabeça, 1000 pensamentos. Se eu começar com pouco, eu vou organizar o quarto para ler a Bíblia. Eu vou ali buscar água, eu vou organizar o quarto, sabe? Teve um dia, acho que foi essa semana, que assim, nossa, tava aquela pressão na minha cabeça, uma opressão mesmo, assim, sabe? De não querer ler a Bíblia. Eu falei, gente, isso é ataque, repreendo em nome de Jesus. E aí eu varri o quarto, eu tomei um banho, peguei a água, deixei a garrafa lá, abri a Bíblia, peguei o caderno e a caneta. Então, assim, em fazer isso, sabe, o Senhor foi trabalhando em mim e o Senhor falou ao meu coração, sabe, de a gente não se deixar levar pelo que sente
e sim pela palavra dele, porque o que a gente sente passa, o que a gente sente é uma bobagem. E é mentira. Muitas vezes é mentira. Agora, a palavra dele é eterna. A palavra dele não muda. E ele falou no meu coração: oriente suas ações pela minha palavra. E assim foi maravilhoso. Bom, voltando agora. Mais informações históricas que talvez vocês achem interessante. Roma, nessa época, tinha uma população de aproximadamente 2 milhões de pessoas, sendo 1 milhão de escravos e 1 milhão de pessoas livres. A sociedade era dividida em aproximadamente 3 classes: uma pequena classe privilegiada, uma enorme classe de pobres e a terceira de escravos. Bom, a carta de Paulo aos Filipenses foi escrita exatamente aqui, nesse momento da vida dele. E vamos ver em Filipenses capítulo 1, versículos 12 a 14, o que é que Paulo conta desse período. Quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem, ao contrário, servido para o progresso do Evangelho. Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estou na prisão por causa de Cristo. E os irmãos, em sua maioria, motivados no Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. Gente, o Espírito Santo habita em mim mesmo. E há momentos em que a gente testemunha, que eu testemunho isso com maior vivacidade, que é quando eu vejo assim a palavra movendo, a palavra de Deus voando nesse planeta, sabe, tocando corações. Como que aconteceu comigo? O que aconteceu com todos nós? Porque o livro de Atos é um livro que não terminou. E a continuação está em nós. Versículo 17. E aconteceu que, 3 dias depois, Paulo convocou os principais dos judeus e, juntos eles, lhes disse: homens e irmãos, não havendo eu feito nada contra o povo, ou contra os ritos paternos, vim contudo preso desde Jerusalém, entregue nas mãos dos romanos. Então aqui Paulo está seguindo o método fiel dele, que é ir pregar primeiramente para os judeus. Evangelizar primeiro os judeus em cada cidade. O vocativo que ele usa aqui, homens e irmãos, serve para deixar claro, Paulo escolheu esse vocativo para deixar claro que ele não deixou de ser judeu. Em Atos 22, 3 diz: eu mesmo sou um judeu. E aí, quando ele afirma, não fiz nada contra nosso povo ou os costumes de nossos pais, Paulo queria que eles soubessem que ele era inocente em relação a cada acusação feita contra ele, contra a lei e contra o povo judeu. Versículo 18. Os quais, havendo-me examinado, queriam soltar-me, por não haver em mim crime algum de morte. Então aqui Paulo está mostrando que os romanos estavam prontos para soltá-lo. Versículo 19. Mas, opondo-se os judeus, foi-me forçoso apelar para César, não tendo, contudo, de que acusar a minha nação. Então Paulo está deixando claro que ele não apelou para César querendo fazer acusação contra os judeus. Ele apelou para César porque essa era a maneira que ele tinha de escapar das mãos dos judeus. Versículo 20. Por esta causa vos chamei, para vos ver e falar, porque pela esperança de Israel estou com essa cadeia. Aqui ele está conversando com o coração dos judeus. Gente, a esperança de Israel no Antigo Testamento é o Messias. E é justamente por ter crido, por ter a esperança de que o Messias viria e por ter visto com meus olhos o Messias aqui, Deus conosco, por eu testemunhar Jesus Cristo, Filho do Altíssimo, o prometido, é por causa disso que eu estou com essas cadeias. Agora, o que vem aqui no versículo 21 é muito engraçado. Porque assim, Paulo já chegou dando toda a explicação. Olha, isso aconteceu por causa disso. Eu não estou tentando acusar judeu. Eu não apelei para César para lascar com a nação judaica e tal. Eles mesmos iam me soltar.
os romanos não tinham nada de que me acusar. Não, não, não. Então, assim, ele está meio que se justificando para chegar no versículo 21 e o povo falar: quem é você? A gente não está sabendo de nada. O que rolou? Olha isso aqui. Versículo 21. Então eles lhe disseram: nós não recebemos acerca de ti carta alguma da Judéia. Nem veio aqui algum dos irmãos que nos anunciasse ou dissesse de ti algum mal. Que dissesse de ti mal algum. Paulo achando que lá em Roma estavam todos assim, cravando os dentes de ódio dele, ele vem a descobrir que todo aquele auê que os judeus fizeram com ele em Jerusalém, nas outras cidades pelas quais ele passou, isso nunca chegou a Roma. David Guzik interpreta isso como o conhecimento por parte dos judeus de que eles mesmos sabiam que a acusação deles contra Paulo não tinha fundamento. Por isso eles não foram adiante para empurrar isso até Roma. Eles já sabiam que não ia dar em nada. Agora Paulo não sabia. Paulo acreditou que o circo tinha sido montado nos 4 cantos do mundo. Não é surpreendente isso? Interessante, né? Então, Paulo meio que queria saber o que eles tinham ouvido a respeito dele, os judeus que estavam em Jerusalém, e a resposta dos judeus que estavam em Roma foi: nada. Versículo 22. No entanto, bem quiséramos ouvir de ti o que sentes. Porque quanto a esta seita, notório nos é que em toda parte se fala contra ela. Gente, esse versículo 22 é maravilhoso. Olha como é que é a quebra de expectativas, né? Às vezes a gente pensa, não, Paulo já devia saber, não. Paulo foi com uma expectativa e foi totalmente contrário. Olha que quebra de expectativa tremenda. Os judeus em Roma não estavam querendo acusar Paulo, eles não estavam nem sabendo de nada, eles estavam querendo ouvir. Porque notório era para eles que essa seita estava sendo mal falada em todos os lugares. Agora, não é maravilhoso isso, que eles tinham interesse em ouvir? Olha, nós só estamos ouvindo falando mal dessa seita, mas e você? O que é que você tem a nos dizer a respeito disso? Não é maravilhoso quando a pessoa se põe aberta, né, a ouvir o que afinal de contas, o que está acontecendo, né? A pessoa que não se fecha contra, tá ouvindo todo mundo falar mal de uma determinada seita. Agora, e você? O que é que você tem a nos dizer sobre isso? Versículo 23. E havendo-lhe eles assinalado um dia, muitos foram ter com ele a pousada, aos quais declarava com bom testemunho o reino de Deus e procurava persuadi-los à fé em Jesus, tanto pela lei de Moisés como pelos profetas, desde a manhã até a tarde. Então, os judeus em Roma, muito ao contrário, não estavam nem sabendo de Paulo, mas eles queriam ouvir o que Paulo tinha a dizer dessa seita que estava sendo tão avidamente perseguida. Então, os judeus definiram o dia e voltaram lá na pousada, voltaram lá onde Paulo estava morando, né? Sempre acorrentado a um soldado, a um centurião romano. E aí Paulo foi fazer o que ele mais amava fazer na vida dele, que era pregar a palavra. Aí, ó, com bom testemunho, declarava com bom testemunho o reino de Deus e procurava persuadi-los. Gente, agora eu vou fazer uma pausa aqui para um testemunho. Olha isso aqui, procurava persuadi-los. Isso aqui foi um esforço deliberado, tá? Paulo não estava lá para falar de maneira despretensiosa. Muitas vezes na minha vida eu me peguei assim pensando que o mais apropriado era falar sobre a Bíblia de forma despretensiosa, sabe? Não de forma doutrinária e tudo mais. E aí o mês de junho, né, assim chamado mês do orgulho gay, o Senhor me ensinou uma coisa nesse mês do orgulho gay. A gente viu drag queens indo a escolas de bebezinhos, né, de fralda ainda, deliberadamente doutrinando, deliberadamente passando conteúdos que lhes eram próprios. Ora, se drag queen está deliberadamente doutrinando bebês usando fralda, que dirá um adulto com outro adulto, na rua, na escola, no trabalho?
sabe? Eu peço ao Senhor que nos dê, a mim em primeiro lugar, a todos nós, espírito de ousadia para pregar o Evangelho. E de forma, quando assim for conveniente, de forma deliberada. Eu reconheço que em muitas situações a mim me falta, assim, expediente, conhecimento. Eu penso, será que agora é bom? Será que eu deixo para depois? Eu não sei se com vocês é assim também, mas parece que comigo as pessoas se sentem tão à vontade para dizer o que elas pensam, como é a religião delas. Elas se sentem super à vontade para falar comigo, mas em nenhum momento eu vejo um espaço para falar. E aí eu fico meio... Eu não me sinto à vontade em forçar a barra, tipo assim, agora eu posso falar? Ficar com a mão levantada, assim. Porque a pessoa tá falando, ela tá botando pra fora tudo que ela pensa, tudo que ela acha, mas não abre espaço, um minutinho que seja, pra uma, assim, pra que eu exponha também alguma coisa. Porque acaba que assim, as pessoas sabem que eu sou cristã, as pessoas sabem que eu acredito na Bíblia, então elas se sentem à vontade, eu acho isso bom, de falar pra mim o que elas pensam sobre a Bíblia. Mas assim, zero espaço para eu poder falar alguma coisa. Então assim, eu peço a Deus para me abençoar, para me dar para me dar sabedoria para falar, entendeu? Falar mesmo. Nossa, aconteceu recentemente comigo de uma pessoa compartilhar comigo o que crê, o que pensa sobre a Bíblia, sobre Jesus. E foi um festival de horror, sabe? Eu tenho todo respeito pela pessoa, mas eu tenho, assim, eu tenho horror à mentira que foi falada pra ela, pra essa pessoa, sabe? Várias mentiras. E assim, a cada mentira, a cada coisa que ela falava, me vinha o versículo batendo aquilo, sabe? Mas, bom, eu peço a Deus que venha ainda. Bom, aqui no versículo 23 fala testemunho do reino de Deus, né? Guzik chama atenção para o fato de que em Cristo Jesus Deus nos trouxe um reino espiritual que cresceria primeiro nos nossos corações, né? Sendo que a maioria dos judeus na época queria um reino político, não espiritual. Versículo 24. E alguns criam no que se dizia, mas outros não criam. É muito importante que a gente tenha isso em mente, é muito importante que esse versículo 24 esteja no nosso radar, porque parece que sempre fica uma expectativa de que todos venham a crer. Infelizmente não é o que acontece, sabe? E a gente se coloca também muitas vezes um peso achando que se trata de performance. Eu não falei da melhor maneira, eu esqueci de mencionar tal coisa, eu não lembrei do versículo tal. Gente, na graça de Deus, obviamente, nós vamos pedir a Deus para nos ungir com o Espírito dele, para que nós falemos de maneira apropriada. Mas o Espírito Santo vai abrir o coração, não é um trabalho nosso, né? Então, o pessoal que eu olhei para esse estudo falaram, não ouviram o apóstolo Paulo que falou da manhã até a noite. Como é que é? Aqui, no versículo 23 fala, né, que olha só, Paulo fez uma exposição passando pela lei de Moisés, todos os profetas de manhã até a noite. Então você pensa, poxa, não acreditaram, sendo Paulo a pessoa a pregar com tantas horas disponíveis, né? Porque às vezes a gente pensa, não tive tempo suficiente. Gente, aqui foram o quê? Umas 12 horas, tá? Um dos estudiosos aí disse que a tradição judaica era que esse tipo de exposição durava umas 12 horas. E não creram. E a gente não tem nem que ficar de cara por isso ter acontecido com Paulo, não. Isso aconteceu com quem ouviu Deus. Deus encarnado veio aqui pregar e as pessoas não acreditaram. Versículo 25. E como ficaram entre si discordes, despediram-se, dizendo Paulo esta palavra. Bem falou o Espírito Santo a nossos pais pelo profeta Isaías, dizendo, versículo 26, vai a este povo, dize,
De ouvido ouvireis, e de maneira nenhuma entendereis. E vendo vereis, e de maneira nenhuma percebereis. Versículo 27. Porquanto o coração deste povo está endurecido, e com os ouvidos ouviram pesadamente, e fecharam os olhos, para que nunca com os olhos vejam, nem com os ouvidos ouçam, nem do coração entendam, e se convertam e eu os cure. Como Chuck Missler comenta, são palavras trágicas para descrever o estado do coração, do espírito dessas pessoas. E aqui, quando diz que os judeus saíram discordes entre si, a gente pode imaginar assim um pessoal gritando entre si, porque não era assim um discordando do outro de forma amena, era discussão, gritaria, e que aborda que essencialmente o que Isaías disse nessa passagem é que se você rejeita Jesus, você pode ouvir, mas você nunca vai entender. Você pode ver, mas nunca enxergar. Que o coração é e continuará duro, que os seus ouvidos vão continuar fechados. Os olhos também, porque pelo motivo de você não querer se voltar para Deus e ser que vai ficar com os ouvidos, os olhos fechados, porque não quis se aproximar de Deus e ser curado do pecado. Aí Paulo deixa claro que ele vai levar a mensagem para os gentios, né? Versículo 28. Seja-vos, pois, notório que esta salvação de Deus é enviada aos gentios, e eles a ouvirão. Aí o David Guzik falou uma coisa muito que eu achei assim difícil. Eu não concordei a princípio, mas depois eu acho que eu entendi. O David Guzik diz que o pregador do evangelho prega duas mensagens. Aí eu pensei, não, prega uma mensagem só, não existem duas mensagens, é uma só. Mas olha o que ele diz, como é que ele explica essa ideia. Ele diz, David Guzik diz que o pregador do evangelho, para aqueles que recebem a palavra do evangelho com fé, o pregador está pregando uma mensagem de vida. Mas para aqueles que rejeitam, o pregador está pregando uma mensagem de morte, que está contribuindo para a condenação dele. Eu não sei se eu traduzi bem. O que o David Guzik diz foi the preacher adds to their condemnation, né? The preacher, o pregador, adds, né, acrescenta, to their condemnation, para a condenação deles. E aí ele cita 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 16, que eu já tinha ouvido essas palavras, mas eu não tinha caído minha ficha, que elas estão na Bíblia. Eu já tinha ouvido uma pessoa falar isso, e eu falei, nossa, que forte. Mal sabia eu que a pessoa tinha lido, estava tirando isso da Bíblia. E olha que eu já tinha lido Coríntios antes, mas não ficou. O que é que diz 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 16? Para estes, que são estes os que rejeitam o evangelho, certamente cheiro de morte para a morte. Mas para aqueles que são os que recebem, cheiro de vida para a vida. Muito forte, muito forte. Versículo 29. E havendo ele dito essas palavras, partiram os judeus, tendo entre si grande contenda. Daí a gente pode imaginar a gritaria, uma algazarra. Versículo 30. E Paulo ficou 2 anos inteiros na sua própria habitação, que alugara, e recebia todos quantos vinham vê-lo. Mais uma vez, o historiador Bruce, citado na pregação do David Guzik, diz que Paulo teve que esperar 2 anos devido ao congestionamento de casos a serem julgados pela corte romana. E aqui, quando fala própria habitação que alugara, significa que Paulo pagava pelo aluguel dessa casa, né? Que ele sempre falou da importância do trabalho, de pagar as próprias contas. E aqui, o versículo 30, quando diz que Paulo recebia todos aqueles que vinham vê-lo, uma dessas pessoas foi Onésimo, o escravo de Filemon, que fugiu, foi parar lá na casa de Paulo, recebeu a mensagem, creu.
E por isso Paulo escreveu a carta a Filemon, que é uma carta pequenininha de um capítulo só, que eu tô com muita vontade de trazer aqui pro canal, porque o Chuck Missler tem um estudo maravilhoso dessa carta. Ele mostra os trocadilhos geniais que Paulo usa, mostrando assim uma sagacidade, uma argúcia muito grande, pregando o reino de Deus e ensinando com toda a liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. Então veja, embora Paulo não pudesse sair da casa dele, as pessoas iam até a casa dele. E da casa de Paulo ele escreveu as cartas aos Efésios, Filipenses, Colossenses, Filemon, e há várias referências nessas cartas que ele escreveu a esse período da vida aqui. David Guzik observa, que esses anos da vida de Paulo não foram desperdiçados, que Deus nunca desperdiça o nosso tempo. Tudo tem um propósito. Nós é que desperdiçamos tempo quando nós falhamos em buscar entender o propósito de Deus para as nossas vidas e cumpri-lo. E aí, de acordo com os registros históricos, tá? Isso não está na Bíblia, mas de acordo com registros históricos, depois de 2 anos, então, Paulo compareceu diante de César, foi absolvido, ficou livre um tempo, até que foi preso novamente, condenado e executado em Roma ao comando de Nero. Então, como eu comentei, o livro de Atos termina aqui, termina de certo modo aqui na Bíblia, termina aqui no versículo 31, mas todos nós, nossas biografias, nossas vidas estão dando continuidade ao livro de Atos. E aí, a sua vida demonstra na parábola do semeador aquele que recebeu a mensagem, aquele que rejeitou, aquele que recebeu com alegria por um tempo e depois esqueceu. Minha oração é que nas nossas vidas o livro de Atos, a palavra do Senhor, frutifique maravilhosamente e percorra muitos espaços e conquiste muitos corações para a honra e glória do Senhor, para a edificação do reino dele. Para mim é maravilhoso ver. Foi maravilhoso ver a trajetória da palavra nesse estudo, nesses 28 capítulos, e pensar o caminho que ela percorreu até chegar a mim, lá em Paracatu, lá nos idos anos de 2004, 2005, por um professor de geografia, numa aula à tarde, num calor, sabe, de o Senhor ter colocado no meu coração de ir para aquela aula. Era uma aula que não era obrigatória para quem ia fazer paz. Eu nem sei se existe isso ainda na UNB. Mas eu achei interessante, achei que ia ser uma aula interessante, sabe? Na época eu estava totalmente assim, eu estava bastante desinteressada. Eu pensava, vou preocupar com o vestibular depois. Então, assim, eu gostava de estudar, mas só o que me agradava. Eu gostava de literatura, de geografia, de história, português. Então, quando eu fiquei sabendo daquela aula de filosofia à tarde, era de um professor que eu gostava muito, o professor Santos, professor que vinha daqui de Brasília para Paracatu para dar aula. Eu falei, eu vou. Agora, foi a mão de Deus para me fazer sair de casa numa aula à tarde, naquele calor, num contexto em que eu não estava me preocupando. Se fosse qualquer outra disciplina, muito possivelmente eu não iria. E aí, no meio de uma exposição sobre Hegel, filosofia de Hegel, que eu não estava entendendo nada, jogou a sementinha sobre as 3 mortes do homem. Aí, eu fiquei com a pulga atrás da orelha, e aí comecei a perguntar, e ele botando só sal na minha garganta, só ignorando, deixando a sede crescer, aumentar, até que com muito custo esse professor finalmente concordou em conversar comigo, marcamos um horário, isso muitas semanas depois, não foi de imediato não. Na sala dos professores, ele pegou uma folha de chamada, eu até mostrei esse papel no vídeo.
acho que do meu aniversário. E pregou para mim a palavra. Pregou para mim a palavra. A gente vê aqui no livro de Atos em quantos contextos diferentes, né, Paulo pregou. Foi naquela casa com as luzes quentes, consumindo oxigênio, que o menino caiu lá de cima. É no navio, é na ilha de Malta. Nossa, a palavra sendo pregada em 1.500 bilhões de cenários diferentes. Para mim, a palavra foi pregada, assim, a sementinha foi jogada numa aula de filosofia e a palavra foi pregada numa sala dos professores, no verso de uma folha de chamada, a gente entrando e saindo toda hora. E é maravilhoso saber que a palavra percorreu esse caminho, né? E outra coisa que eu observei também é que muitas vezes eu já tinha ouvido sobre Jesus e muitas vezes eu resisti. Não, todas as vezes até aquela vez eu resisti. Do tipo, ah, não quero preocupar com isso agora, ah, não, qualquer desculpa, papo sério demais. Mas naquele dia, determinado na eternidade, o semeador foi, jogou a semente, achou o solo propício e assim foi. Minha vida mudou completamente por causa disso. Né? Não quer dizer que ficou uma vida perfeita, que eu virei uma pessoa perfeita de maneira nenhuma, mas efeitos foram causados com sucesso. Por isso que eu creio na pregação da palavra, sabe? Persistente, fiel, constante. Eu peço ao Senhor para me conceder a graça de fazer isso até o fim da minha vida, porque foi assim que aconteceu comigo. Eu rejeitei tantas vezes. Aquela não foi a primeira vez que a palavra foi pregada para mim. A gente sempre ouve alguma coisa aqui e ali e a gente endurece o coração. Mas naquele dia deu certo. Então, que o Senhor use como bem lhe aprouver o que eu estou fazendo, que Ele me conduza, me guie e que Ele faça a semente frutificar nos corações. E que a nossa vida seja uma bandeira hasteada da vida de Cristo. E que Ele faça, Ele se revele aos nossos corações, que os nossos corações transbordem de amor por Ele. Que nós nos apaixonemos por esse homem chamado Jesus Cristo e que o nosso vínculo com ele seja cada dia mais profundo, verdadeiro, transformador, porque todos nós precisamos de transformação urgente e profunda. Né? Então eu vou finalizar esse vídeo, esse estudo como uma oração. Pai, muito obrigada por esse presente, eu estou muito feliz. Eu peço que o Senhor me conceda a graça de vivenciar isso muitas outras vezes, em muitos outros dias, em todos, meu Pai. Eu te peço essa bênção, em nome de Jesus. Eu te peço que o Senhor me conceda essa graça de percorrer toda a sua palavra. Já tive a graça de fazer isso sozinha, no meu quarto, eu comigo mesma, mas eu te peço a graça, Pai. Eu peço que o Senhor me conceda a graça de fazer isso compartilhando com os meus irmãos. Que o Senhor me use para o avanço do seu reino. Em nome de Jesus eu peço, amém. E eu tava quase esquecendo. Olha, eu falei que eu ia contar uma notícia babado para comemorar o último vídeo e tudo mais. Meus amigos mais próximos já sabem, mas eu não sei quem tá assistindo, né? A novidade é que eu vou fazer uma viagem para os Estados Unidos, se Deus quiser, no final de setembro, dia 28. Vou para Nashville, no Tennessee, capital do Tennessee. Vou participar de uma conferência cristã de um grupo no Facebook chamado Yeshua Network. É um ministério que eu gosto muito, que eu admiro muito. E isso aqui que eu estou fazendo foi inspirado nesse ministério, porque eles estão fazendo uma leitura da Bíblia inteira. Eles já estão no livro de Marcos, sendo que começaram em Gênesis, né? Então toda semana no Facebook, quarta-feira, acontece esse estudo ao vivo, as pessoas deixam um comentário e tal, perguntas, e é muito divertido, é muito assim, informal, sabe? Não é um pastor lá, aquela pessoa, não, é gente como a gente lendo a palavra. Foi isso que me encorajou a fazer o mesmo, sabe? Então eu tô muito entusiasmada.
Eu creio que vai ser a melhor viagem da minha vida, porque eu já fiz outras viagens, né, a passeio, de férias, mas essa vai ser a primeira viagem com intuito espiritual, sabe? Que eu tô indo para estar em comunhão, sabe, entre irmãos que devoram a palavra. São pessoas muito queridas, algumas eu tô tendo mais assim diálogo agora, né? Como a gente vai se encontrar pessoalmente e tal. As que eu vou dividir, as irmãs com que eu vou dividir quarto no hotel e tudo mais. Então acho que vai ser maravilhoso. E vou amar compartilhar com vocês essa viagem, né? Seja no Instagram, no Facebook, aqui também, fazendo, compartilhando o que o Senhor vai nos revelar, porque eu creio que vai ser uma bênção enorme, maravilhosa. Eu estou muito feliz. Pois é, pessoal, é essa a novidade. E no mais, estamos de parabéns. No mais é isso, que bom, terminamos o capítulo 1, terminamos o livro de Atos. E agora eu tô muito inclinada, assim, meu projeto original era ir pro livro de Mateus, que é o primeiro livro do Evangelho no Novo Testamento, né? E aí seguir o Novo Testamento. Ah, por outro lado, tá tão engajado aqui engatado o livro de Atos com a carta de Paulo a Filemon, que tem só um capítulo, e é uma carta tão legal, aí eu tô com vontade de fazer esse estudo da carta de Paulo a Filemon. E aí o Chuck Missler terminou o livro de Atos e engatou em capítulo 2 e 3 de Apocalipse, que eu também gostaria de compartilhar com vocês o que ele tá ensinando, que eu ainda estou estudando essa parte. Vamos ver, eu acho que vai ser Filemon, viu? Mas assim, o projeto oficial é ir para Mateus, né? E aí a gente vai. Pois é, pessoal, muito obrigada a todos pela paciência. Eu acho que eu aprendi muita coisa nessa experiência. Eu só tenho a agradecer a Deus em primeiro lugar e aos queridos irmãos que estão comigo aqui, sabe? Especialmente os irmãos que estão aqui pertinho, né? Que estão sempre comentando comigo. Eu vejo que o Senhor me ensinou muita coisa, sabe? Eu tava toda falando, tipo, não quero editar, eu tenho preguiça de editar, não sei o que, pirraça. Nossa, que vergonha, retiro o que eu falei. É importante editar sim, entendeu? Nossa, assim, eu não tive coragem de assistir, mas eu lembro dos primeiros vídeos que eram uma coisa assim, de uma vez só. Eu não editava nada, né? Eu acho que deu para melhorar bastante coisa, e se Deus quiser vai melhorar mais, né? Mas assim, o mais importante não é a edição, essa coisa toda, né? O importante é estar falando a verdade. E eu peço ao Senhor que eu pregue no espírito dele sempre, que eu fale, que seja a boca dele falando por mim, por intermédio de mim. E a verdade é essa, que Cristo Jesus é o caminho, é a porta, é a salvação. Ele é a arca que não nos deixa afundar no dilúvio, né? Então tá, pessoal, muito obrigada e a gente se vê em breve, se Deus quiser, com mais um vídeo. A gente provavelmente vai ser de Filemon e a gente vai se falando. Uma semana abençoada para todos e mantenham firmes a rotina de leitura da palavra todo dia, de preferência de manhã. Faz toda a diferença. Entregue ao Senhor logo cedo o seu dia. Consagre a Ele tudo que você for fazer, tudo que você falar, tudo que você pensar. Faz toda a diferença, gente. Faz toda a diferença. A gente precisa botar a armadura mesmo, sabe? Eu vivi alguns dias nos quais eu não fiz isso. O dia só foi passando e assim, o ataque vem e a gente tá desprevenido, sabe? Assim, é diferente. Claro que em tudo o Senhor nos livra, assim, Ele nos guarda, mas a nossa atitude é decisiva. Viu? Então é isso, pessoal. Um beijo e até a próxima.